É o seguinte, o Ângelo falou da família Dias aqui no comentário anterior dele, e surpreendentemente, não sei se é tão surpreendentemente assim. A gente já tinha falado e apontado o nome do ex-senador Álvaro Dias, ex-governador Álvaro Dias, ex-tudo na política Álvaro Dias, que a vontade dele era estar de volta. Falamos disso há alguns programas atrás. Pois bem, uma pesquisa realizada pela Real Big Data mostra que o Álvaro Dias, do Podemos, ele lidera hoje o cenário da corrida ao Senado, que tem 2 vagas. Álvaro Dias tem 31% da preferência dos votos, e ele é seguido pelo Felipe Barros de Londrina, do PL, que aparece com 25%. Aí depois vem a deputada Gleice Hoffmann com 14%, depois o secretário da Agricultura, Márcio Nunes, com 8%, e depois o secretário das Cidades, Guto Silva, com 3%. Essa pesquisa ouviu 3 mil eleitores, de 3 a 5 de maio, em todas as regiões do Paraná, a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Como eu falei, o nome do Álvaro Dias é um nome muito forte para qualquer posição. Se você colocar o nome do Álvaro aqui para a prefeitura de qualquer cidade, ele é forte. Se você colocar para deputado federal, estadual, para o Senado e até para o governo do estado. Então, não vejo como surpresa nenhuma o nome do Álvaro figurando nas primeiras posições, Ângelo Rigon. Pois é, estou com a pesquisa aqui que eu recebi ontem. Não cheguei a analisar inteiro, mas todos os cenários ele aparece muito bem. Até para governo do estado. Para governo do estado, todo mundo acha que é tudo tranquilo para o seu Sérgio Moro? Não é não. Se o Álvaro conseguir, olha, o Senado, ele é o mais citado. Então, realmente, ali é o tal do recall, né? É um cara que prestou amplos serviços para o Paraná. O maringaense não esquece a duplicação Maringá-Londrina. Né? Isso, a rodovia, então, ele tem história, ele tem o que apresentar. E os outros, muita gente só tem discurso de ódio, bobagem e dedicação à rede social. O Álvaro, queira ou não, hoje a gente sente, vocês que são críticos aqui dos atuais senadores, principalmente do Oriovisto e tal, a pessoa sente falta daquele senador que estava ali presente, sempre, né, defendendo os interesses do Paraná. E eu acho muito interessante. O Sérgio Moro não tem feito isso? O Sérgio Moro é um grande senador de Zap, Twitter, e infelizmente fala muita bobagem. É o caso recente lá, ele esqueceu que ele era o ministro quando começou o escândalo do INSS. E em política, em campanha, você joga o que tem na mão. E isso vai ser mostrado na campanha, qualquer cargo que ele for disputar. Eu só queria acrescentar uma coisa, perguntar aqui para o Daniel, que sabe tudo. Agora que eu vi, eu tenho, infelizmente, a mensagem só vi agora. O Brambila continua secretário de Educação de Maringá? Bom, pelo menos até na abertura oficial ele estava lá. Estava lá? Só se hoje aconteceu alguma coisa. A informação que eu tenho é que ele já está na equipe do Carmo. Ele é da equipe do Carmo. Ele é, mas na equipe da Secretaria... Não, ele era o indicado do Carmo para a Secretaria de Educação. Mas é o deputado Mas ele dele, não né? está mais na Secretaria de Educação. Então, a informação é que ele caiu. A informação, vou confirmar. Porque na sexta ele estava lá, né? Na abertura oficial ele estava. É pão quente, essa aí. Então, final de Às semana... vezes até tudo tem ligação. Né? A não citação. Às vezes o final de semana foi agitado, né? E o do Carmo, que é tão atencioso, eu gosto muito dele, não me respondeu, eu questionei ele. Ele deve estar te ouvindo, com essa informação do Brambila, talvez tenha um sentido o que aconteceu lá. Ô, Fernando Tupan, eu achei que o Álvaro Dias já ia botar o chinelinho, ficar tranquilo, mas parece que não, hein? Ele tá a fim de disputar. Paulo Caetano, quando vi essa pesquisa, me deu acesso de riso. O Álvaro Dias é um ex-senador e tá com chinelinho, não adianta querer insistir que não vai dar em nada. O Álvaro Dias, Paulo Caetano, eu tô desde 2012 com o blog do Tupã, e para você ter uma ideia, enquanto ele esteve no Senado, ele nunca me atendeu, nunca respondeu meus telefonemas, nada. E isso, Paulo Caetano, ele fez a mesma coisa com prefeitos, fez com os vereadores, fez com lideranças, com ele lá em Brasília, estando no gabinete parlamentar. Então, o Álvaro Dias é um ex-político e dificilmente vai conseguir emplacar. E se emplacar, vai terminar em terceiro ou quarto, porque a mudança é bastante grande. Imagina se ele entrar agora, ele vai sair com 90 anos, Paulo Caetano,
Pelo amor de Deus, nós precisamos sangue novo na política e é isso que a gente vem pedindo há bastante tempo. Precisamos de pessoas que saibam diferenciar o que é videogame, o que é inteligência artificial, como mexer no computador sem bater cabeça. Eu, por exemplo, com a minha idade, eu já tenho um problema assim para lidar algumas coisas no celular e no computador. E olha que eu lido com o computador desde a década de 90, desde 1994. Então, existe várias coisas inatas que nascem com as crianças e elas têm um aprendizado que o Álvaro não teve. Então, o Álvaro precisa entender que a política mudou. Ele não sabe nem se é de direita ou de esquerda, porque, para mim, ele sempre foi um político de esquerda e algumas pessoas querem transformá-lo em um candidato da direita. Então, o Álvaro Dias tomando essa posição, o Rigon com certeza vai entrar em pino. Qual que é a verdadeira posição política do Álvaro Dias? Paulo Caetano. Daniel Matos, o Ângelo diz que o Álvaro é uma pedra no sapato para os próximos. O Tupã já entende que ele deve continuar com o chinelinho. O que você pensa do Álvaro Dias, esse retorno? Paulo, é uma grande liderança do Estado. Acho que o único cargo que ele não ocupou aqui foi de prefeito. Acho que ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador. Então tem uma grande história, principalmente aqui para nossa região. Essa duplicação, uma das principais obras. Então acredito que é um nome que, se colocado ali à prova, com certeza vai ser muito bem lembrado. Tem os que gostem, os que não gostem, mas o Álvaro sempre foi uma liderança muito expressiva, uma liderança de muitos votos. Então acho que, não sei se para o Senado, ele precisa ali se organizar, né? Precisa ter um grupo forte, ele e o irmão dele, né? Que sempre são citados, o Osmar, Álvaro Dias, mas é um nome que merece o respeito de todos e, com certeza, se ele colocar um nome dele à disposição, ele vai dar trabalho, tanto para governo quanto para Senado. É um nome que soma muito, mesmo ele às vezes não tendo assim essa articulação igual outros políticos têm, né, de ficar correndo atrás de partido, de montar chapa e corre, e organiza e pra lá, pra cá. O Álvaro sempre fica na dele, mais tranquilo, mas é um cara que tem muito voto e merece todo o respeito. E Jane? Eu concordo que tudo tem um tempo nessa vida e por mais que eu possa ser chamada de etarista e não é em relação à idade, não tem nada a ver com isso, mas a gente precisa de pessoas novas, né? Eu tenho meu pai, que inclusive trabalhou com o Álvaro Dias também, é a velha guarda da política e chega uma hora que você tem que parar, né? Você tem que parar. Você pode ficar na sombra de outros, até desprendendo da tua expertise da política, daquilo que foi desenvolvido. São pioneiros, desenvolveram tudo em relação ao Paraná, que nós vamos falar. O desenvolvimento da cidade começou com esses políticos, mas do Estado, né? Começou com esses políticos. Então, tem uma hora que tem que parar. A gente precisa de pessoas novas, Paulo, com uma visão diferente, com uma dinâmica diferente, com uma possibilidade diferente, de uma articulação diferente. Não somos os mesmos, a necessidade das pessoas não é as mesmas. Então, nada contra o senador Álvaro Dias, assim como nada contra nenhum dos outros que são aí, vou chamar de novo de velha guarda, para que eu não seja julgado como etarista. Agora eu gostaria de falar em relação ao do Carmo. Do Carmo eu pedi um emprego lá, ele é secretário do trabalho, eu cheguei para ele e disse, do Carmo, eu estou precisando de um trabalho. Aí ele falou, chega que tem possibilidade para você também. Então... que bom que eu ia falar de etarismo, ainda bem que você explicou que não é isso, não sei o que é, né? Mas o Silvio Barros foi candidato 5 vezes a prefeito de Maringá. E ele está no 3º mandato. Então, se a lei permite, eu sou contra a reeleição em várias coisas, né? Mas se a lei permite, você tem que deixar, né? Muita gente aí nova não vale o ar que respira. Com certeza, com certeza. Mas isso também cabe a você, eleitor, buscar, né, quem você vai votar. Né? E todo mundo pode ser. Uma pessoa chegou para mim ontem e perguntou se eu posso ser candidata direta a deputada, tem que ser vereador. Eu falei, não, você pode ser candidato a presidente se quiser. Não tem, você tem que aguentar o trânsito, tem que passar por isso. Tem um regulamento. Não, né? Sim, mas aqui a pessoa que me perguntou tinha seus 30 anos, né? Mas ela não entendeu a cronologia, achando que deveria ser vereador, deveria ser deputado, deveria ter, né, essa escada para chegar lá. Não.
Eu, na minha ideia, sim deveria, né? Assim como eu acho que todo mundo deveria ter um curso de administração que fosse básico, deveria ter um cursinho, sei lá o quê, de direito, porque você tem que aprender legislação para você legislar. Como é que você vai falar alguma coisa que você não sabe do que você está falando? Né? Então, assim, na minha ideia, Regiane, na minha ideia, quando você vai comandar, seja uma Câmara do Vereador, a Prefeitura, a Assembleia, seja ela qual for, aqui ou lá, você tem que dominar absolutamente tudo. Então, assim, né? Mas você pode, tá? Você, qualquer cidadão aí que seja aceito num partido, se filie e pode ser candidato sim.